Queridos irmãos, muito boa noite. Aqui estamos hoje a convite do nosso companheiro José Alberto Sacramento, que dirige uma instituição denominada Nova Era, localizada no Vale do Jiquiriçá, onde ele faz um trabalho social muito bom e difunde a doutrina dos espíritos naquelas cidades ribeirinhas daquela próspera região do Vale. E ele organizou uma série de lives, uma série de palestras feitas previamente programadas, gravadas, para poder repassar os temas que acha mais interessantes para o momento, para instruir, para informar, para trazer a todo o público cada vez mais ampliado, porque isso se multiplica, temas do maior interesse da atualidade. A nós foi conferido uma temática que gostamos muito de estudar e pesquisar, chamada as curas energéticas, ou as novas descobertas em torno da energia, da espiritualidade. Temos feito isso já há muitos anos, nos cerca de 20 livros publicados. Nós sempre procuramos a conexão entre a ciência e a religiosidade, ou a ciência e a espiritualidade. E por incrível que pareça, a ciência tem vindo depois da espiritualidade, confirmando aquilo que os espíritos disseram, né, e dizem. A ciência emprestando o valor do seu caráter científico, de provas, geralmente incumbidos a personalidades do mundo científico de vários países, de várias universidades. Uma delas, só para ficar em uma, Elizabeth Blackburn. Ela é neuroquímica, ganhou o Prêmio Nobel da Química em 2018. A sua tese foi publicada e o livro transformou-se em best-seller. Portanto, é uma pessoa do maior respeito da Universidade da Califórnia. Mas vamos começar um pouco mais atrás. O Dr. John Cacioppo, da Universidade de Chicago, juntamente com o Dr. Steve Cole, da Universidade da Califórnia, eles fizeram uma profunda pesquisa em torno do bem e do mal, dos atos solidários, dos atos bondosos e dos atos inamistosos, dos atos odientos. Ele estabeleceu, então, dois parâmetros aparentemente muito antagônicos que nós sintetizamos nas expressões de o bem e o mal. Como muitos estudiosos religiosos fizeram essa busca das causas do bem, das causas do mal, dos efeitos do bem, dos efeitos do mal. Quando Jesus mandava perdoar 70 vezes 7, perdoar e amar ao próximo como a si mesmo, ele estava como um grande médico, um grande pedagogo, um grande psicólogo que eu era, ele estava transmitindo conhecimentos extraordinários na psique humana, no que se refere à nossa melhoria pessoal, inclusive prevenção de doenças endêmicas, de doenças degenerativas, e a sua cura, o reajustamento harmonizado das nossas células, dos nossos neurônios, dos nossos blastômeros, que compõem a parte mais íntima, da intimidade dos neurônios. Nós sabemos que no nosso cérebro funcionam as transmissões energéticas com uma velocidade incrível, que nenhum computador poderia imitar. E esses blastômeros funcionam como pequenas peças que transmitiriam uma energia de uma para outra, através de um espaço, de um intervalo, mediante a interação de algumas substâncias neuroquímicas produzidas pela nossa mente. Vamos chamar comparativamente, para vocês entenderem, a mente seria o software, o estudo, o projeto, e as peças, os blastômeros, seriam o hardware, a parte de máquina, a parte física. Então elas interagem. Essa força mental na nossa mente, do que nós pensamos, do que nós interagimos,
ela interage com esse funcionamento desses blastômeros, produzindo uma força energética de um valor inestimável para a prevenção das doenças e até para a harmonização e cura das doenças. Esse é o tema da nossa pequena palestra, as curas energéticas. Eles descobriram que a interação da solidariedade gerava uma imunidade viral, um aumento, por exemplo, da imunoglobulina a partir de certas condutas. Por exemplo, quando nós cantamos, nós aumentamos a produção de imunoglobulina. Isso foi demonstrado na Universidade da Alemanha, de Frankfurt, durante um ensaio em um coral. Eles ensaiavam o Requiem de Mozart e um grupo de pesquisadores resolveu retirar sangue e analisar a quantidade de imunoglobulina antes e depois desse ensaio do Requiem de Mozart e verificaram que houve um aumento considerável dessas substâncias protetoras, né, dos nossos anticorpos para enfrentar todo tipo de infecção viral. Isso é muito oportuno hoje em face da Covid-19. Porque vocês vão te perguntar por que umas pessoas resistem mais do que outras. Nós estamos tratando aqui de idosos e jovens, ou de pessoas portadoras de comorbidades, como diabetes, cardiopatias, e pessoas sadias. Não, estamos tratando de pessoas que sejam homogêneas, sejam iguais, né? Mas que apresentam uma resistência maior, atravessam um ambiente desse Covid e conseguem se livrar dele com os próprios anticorpos que o organismo da pessoa gera em razão dos seus pensamentos. Mas a doutora Barbara Friedrich, que também pesquisou nessa mesma direção, ela é da Universidade da Carolina do Norte, ela aplicou essa teoria da amorosidade de uma forma inversa. A falta de amorosidade, a falta de solidariedade, ou seja, o desgaste do estresse, por exemplo, o que é que ocasionaria no nosso campo energético? Ela demonstrou que o estresse produzia uma baixa formação energética, uma baixa defesa energética. E a alegria ou positividade, ao contrário, geraria um aumento das nossas defesas orgânicas, dos blastômeros, das energias que circulam nesses blastômeros, nesses microsistemas dos nossos neurônios. A neurologia, como nós sabemos, é um ramo da medicina especializado e que nos últimos anos ganhou grandes avanços científicos na comprovação no que pode a mente, poder do pensamento positivo, lá atrás de Norman Vincent Peale, né? Mas o poder do pensamento positivo na geração de defesas, de proteção para a doença de pele. Às vezes as doenças elas se exteriorizam, elas se expressam, né, na pele, né, no brilho do cabelo, na produção, por exemplo, de caspas, né? Como você está muito tenso, você tem uma tendência a gerar caspas no couro cabeludo. Então, tudo isso tem sido estudado de forma mais científica no terreno da neuróbica, que foi uma atividade desenvolvida por um desses pesquisadores, chamado Lawrence Katz e Manning Rubin, que no ano 2000 eles comprovaram que a neuróbica pode ajudar até mesmo no controle do Alzheimer, no retardo do Alzheimer, né, da demência. Então, a mente nossa é uma grande desconhecida ainda, nós não conhecemos quase nada do nosso cérebro, né, a respeito dos estudos de Freud, né, Sigmund Freud. Eu conheci lá o escritório dele, né, o gabinete de estudo de trabalho e residência lá na Áustria, em Viena. Interessante como ele se aprofundou, mas quem foi mais longe do que ele um pouco, tem sido muito aplaudido ultimamente, é Jung, com suas teses que avançaram um pouquinho mais no ente coletivo, do sistema coletivo, na mente coletiva, né? Mas voltando ao nosso trabalho com a teoria da inversamente do estresse e da baixa atividade energética,
Outro pesquisador chamado Dr. Brian Little, da Universidade de Cambridge. Todos eles vão somando avanços, né? Ele também contribuiu com o estudo da positividade humana, as condutas em favor do bem-estar. Nós teremos maior bem-estar se nós estivermos gerando o tempo todo positividade. Nós sabemos que um dos povos mais longevos do mundo são o povo japonês, né? E o povo oriental de um modo geral. Eles vivem eternamente sorrindo, né? Sorriem de quase tudo e não se preocupam tanto, eles não se estressam, eles vivem um mundo mais calmo, mais tranquilo, suas ambições são bem mais limitadas, eles não têm desejos. E aqui eu vou aproveitar para contar uma pequena história de um homem oriental que entrou num grande magazine em Nova York com aquele traje de hindu comprido, né, o torso, e chamou a atenção de um vigilante que resolveu acompanhá-lo à distância e observá-lo. E esse homem percorreu todos os departamentos desse grande magazine, olhava as compras frenéticas das pessoas, dos balaios, das promoções anunciadas pelos alto-falantes. Ele sorria muito e isso intrigava o vigilante. Ele percorreu todos os andares do prédio, sempre observando, sempre sorrindo, e na sua saída do prédio, o vigilante não se conteve, abordou e disse: me desculpe, senhor, posso fazer uma pergunta? Eu disse: pois não. Eu queria lhe perguntar por que é que o senhor sorria tanto e acabou não comprando nada. Ele disse: ah, meu amigo, eu sorria porque eu sentia que eu não precisava de nada daquilo pelos quais eles estavam se digladiando nas promoções de compras. Eu não preciso nada daquilo. Eu estou satisfeito com o pouco que tenho, eu não tenho preocupações. Então foi uma grande lição, né, desse homem oriental visitando um grande magazine durante uma febre, né, tipo Black Week ou Week Friday, né? Black Friday, sexta-feira preta, negra, ou Week Friday. Bom, uma outra pesquisadora, ela desenvolveu na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, um estudo sobre o comprimento dos telômeros. E ela verificou que algumas pessoas possuíam telômeros pequenos, outras médios, outras maiores. E qual a razão que esses telômeros, essas barras, funcionavam sendo mais compridas e mais curtas? Pela maneira como nós interagimos com o pensamento, produzindo um desgaste prematuro do comprimento desses telômeros. O que aqui isso significa? Os telômeros maiores, você tem o espaço, o intervalo, chamado gap, diminuído. Consequentemente, há um esforço menor na transmissão, na neurotransmissão de energias. Ao contrário, quando há um desgaste dos telômeros, aumenta esse espaço, esse intervalo, e há um esforço maior dessa energia para circundar todo o sistema neuronial, todo o sistema cerebral. Isso acarreta que possa se definir quais as pessoas queriam ter uma vida mais longa ou mais curta em função do seu comportamento, das suas atividades. E a doutora Mary Armanius, da Universidade de Johns Hopkins, eu estudei até lá, inglês, durante um certo tempo lá, na capital, Washington, D.C., Distrito of Columbia. E essa doutora Mary Armanius, ela desenvolveu uma pesquisa e concluiu que tanto a adrenalina quanto o cortisol, quando estão muito presentes no organismo, eles são produzidos, por exemplo, na glândula suprarrenal, pequenininha, no tamanho de um caroço de feijão, que fica em cima dos dois rins. Quando nós nos achamos em estresse, naquela situação de ter que lutar ou correr, a adrenalina ela é despejada na corrente sanguínea em fração de segundos por um comando automático de defesa. Quando a gente se acha em perigo, por exemplo, no naufrágio, tem que nadar, ela derrama essa substância e nos dá mais força. Ela envia maior quantidade de sangue arterial com energia, com
açúcares energéticos para nos ajudar a nadar ou escapar daquele naufrágio. Logo após esse derrame de adrenalina, vem um derrame de cortisol, que vai fazer retornar a condição anterior para evitar o infarto, porque no pico da adrenalina você sofre um aceleramento cardíaco, de batimentos cardíacos, você sofre um esforço maior da bomba cardíaca e logo depois vem o cortisol para colocar em equilíbrio essas energias, coração volta ao batimento normal. Mas isso, se for usado de forma diuturna, frequente, vai acarretar um desgaste da máquina, tanto da bomba cardíaca, quanto até da flexibilidade das artérias. Elas começam a endurecer, elas que têm uma função elástica para suportar uma pressão maior do fluxo de sangue, para se dirigir às periferias, pernas e braços para lutar ou correr, elas vão produzindo, ao longo do tempo, se forem usadas com muita frequência, vão produzir um endurecimento das paredes das artérias e vão ensejar uma oportunidade de um ataque cardíaco, de um AVC, de um acidente vascular cerebral. Daí a grande importância do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir em relação à saúde do sistema cardiovascular cerebral. Charles Darwin publicou em 1869 a sua notável obra sobre o evolucionismo das espécies. E ele, como pesquisador, ele disse tudo que os espíritos disseram no Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, embora Charles Darwin viesse estudando isso há muitos anos, há muitas décadas, alegando que a natureza humana vive em constante modificação. Nós estamos em constante e contínuo evolver, não só do corpo físico, como do corpo espiritual. No corpo físico nós notamos isso com o desaparecimento dos grandes molares, que eram feitos para triturar os ossos, né? No tempo do homem primitivo, do homem das cavernas, né? O nosso vestígio da cauda no cóccix, né? O nosso sistema oriundo dos chimpanzés, né? A humanidade inteira proveio de um tronco, né? Provavelmente na África, depois os continentes foram se afastando, e também os animais foram ficando mais inteligentes, né? Com o Homo sapiens, né? Hoje vivenciamos o Homo digitalis, né? O homem da era eletrônica. Mas então, essa evolução contínua, milenar, quase que insensível, quase que não perceptível, também prossegue no seio do espírito. Enquanto encarnado ou enquanto desencarnado, nós continuamos aprendendo sempre, evoluindo sempre. Cada reencarnação significa um novo procedimento, não só expiatório das faltas do passado, mas também elevatório de novas missões, cada vez mais complexas, conforme o nosso grau de desenvolvimento. Cada vez mais nós vamos abandonando as nossas formas animalescas, grotescas, e vamos galgando as nossas formas espiritualizadas, mais amorosos, mais capazes de sermos solidários, de sermos fraternos, né? A humanidade, ela marcha celeremente para acabar com as guerras, porque um planeta como a Terra, um Sol pequeno em relação a outros sóis, a outras estrelas, um Sol apenas de quinta grandeza, ela é um nada nessa constelação de estrelas, né, nesse universo. Eu acho que não merece nem resposta quando uma pessoa pergunta: será que a vida inteligente fora da Terra? Não há resposta para isso, porque seria muita burrice imaginarmos que Deus contemplou somente esse minúsculo planeta em torno de um sistema solar de quinta grandeza, nessa luminosidade da Via Láctea que a gente consegue observar na noite escura. Então, há muitas moradas na terra do Pai, já avisou Jesus Cristo, muitas moradas. E à medida que a gente vai evoluindo, podemos mudar de plano, de orbe, né?
Agora mesmo estamos vivenciando um período chamado transição planetária, onde aquelas almas empedernidas na maldade não vão poder mais ficar, porque o planeta evoluiu, estamos saindo da fase de provas e de expiações para ingressar numa fase de regeneração. Essa era de regeneração, a maldade terá sido expungida do orbe terráqueo. E aí vamos ter uma psicosfera terrestre mais purificada, mais amorosa. Mas voltemos à nossa tese principal, o trabalho da doutora Elizabeth Blackburn. Ela, sequenciando aqueles outros estudiosos, como ela era neuroquímica, ela, como eu disse, desenvolveu a tese do seu livro, que foi best-seller, e ela foi ganhadora do Prêmio Nobel da Química no ano 2018, quando ela comprovou que reduzindo o estresse, né, com a meditação, ela fez um estudo com voluntários lá no Colorado, no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Ela mandou 30 voluntários meditarem lá nos cânions, nas montanhas rochosas, e deixou outros 30 da mesma origem, da mesma natureza, do mesmo biótipo, na cidade aguardando. Quando os outros voltaram, ela fez um exame, uma avaliação do estresse, da presença de cortisol, de adrenalina, da presença ou vestígios de substâncias que denotassem estresse. Verificou que aqueles que foram meditar nas montanhas rochosas do Colorado, eles ganharam uma redução de 30% dos fatores de estresse. 30%. Significa dizer que quando nós entramos numa vida mais light, uma vida mais amena, uma vida que nos induz a relevar as pequenas faltas, perdoar, como Jesus disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, uma metáfora para significar perdoar indefinidamente. Isso nos dá uma couraça, uma blindagem, uma proteção, né, para doenças degenerativas, tipo diabetes, tipo Alzheimer, tipo cardiopatias, etc. E eles também concluíram que as religiões do passado, desde o hinduísmo ao taoísmo, todas elas demonstram que as pessoas são mais longevas, têm mais proteção, têm mais blindagem, porque elas não se deixam levar pelas animosidades, pelas vinganças, pelos ódios, pelos ressentimentos. Ao contrário, elas relevam quase tudo e conseguem aumentar a saúde. Então, o amor, o perdão, a expulsão das culpas que residem dentro de nós, pelo que nós fazemos, nós nos propomos a perdoar ao próximo, ajudar ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Você estará eliminando alguns pesos que retardam a sua subida na escada evolutiva chamada escada de Jacó. As reencarnações sucessivas servem para isso, para nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Jesus disse, antes de orares ao Pai, depositai no altar a tua oferenda, mas volvei as vistas para os teus inimigos, perdoando-os. Então, mais importante do que a oferenda, do que o sacrifício, do que as doações, é o perdão que a gente é carente no nosso coração. Mas eu queria falar de outra pessoa, um professor japonês chamado Emoto Masato. Não chamam Motu, mas aqui é Emoto Masato, parece que é o nome real dele. Ele fez uma experiência interessante. Ele pegou 2 jarras transparentes e captou água no riacho, a mesma água. Em uma jarra, mandou o pessoal aplicar energias magnéticas, como se fosse reiki, como se fosse jorei, como se fosse um passe mediúnico. E na outra jarra manteve a água no seu estado original. E ele, com uma potente máquina eletrônica que aumentava milhões de vezes o tamanho das moléculas, ele fotografou as 2 jarras e comparou o estado dessas moléculas, aquelas que receberam a manifestação energética e aquelas que não receberam. Aquelas que não receberam nada,
as moléculas se apresentavam de forma desarmônica, inteiramente desarmônica. Aquelas que receberam o magnetismo se apresentavam rigorosamente os 6 lados iguais, hexágonos completos, como se fosse uma rede de uma trave de futebol, ou como se fosse uma colmeia de abelhas. Você sabe que a colmeia de abelha é aquele hexágono, né? Um emendado no outro, forma colmeia. Elas organizam isso, fica de uma forma que ela não, o peso do mel, quando depositado nesses buracos, nesses alvéolos, ele não desmonta essa torre de hexágonos. Eles são dotados de uma força física extraordinária, inexplicável, a forma hexagonal. Também 2 estudiosos, um na Rússia, Orne Garjaev, um russo, e Franz Bludolf, um alemão. Eles desenvolveram uma teoria de que a mente ela pode atuar no nosso DNA. Vocês sabem que o DNA foi decodificado, aquelas pás helicoidais que a gente vê graficamente simbolizam vários estágios do nosso DNA que se referem ao nosso comportamento. Então, eles disseram que era possível, com o domínio da mente, com o poder da mente, você influenciar e modificar essas pás helicoidais do nosso DNA, elidindo doenças degenerativas. Foi um estudo interessante. Mas ainda com Emoru Masato, houve uma outra experiência. Ele pegou 2 jarras novamente e colocou em uma um papel escrito amorosidades. E na outra jarra ele colocou uma palavra no papelzinho escrito odiosidades. E fez 2 filas de pessoas. As pessoas que se dirigiam para a amorosidade emitiam uma energia em direção àquela água naquela jarra. As pessoas que se dirigiam para a fila da animosidade, da geração de rancores e coisas parecidas, apresentavam-se as águas fotografadas e reveladas de uma forma inteiramente desarmônica. Então ele comprovou, chegou a organizar lá em Tóquio, no Japão, um museu, um pequeno museu de visitação para mostrar essas experiências dele. Isso naturalmente vai induzir as pessoas a serem mais amorosas, porque se o corpo humano, nosso corpo, é dotado de 60% a 70% de água, de líquido, se você trabalhar a nossa própria amorosidade, você vai ter hexágonos, né, na intimidade molecular do nosso líquido, do nosso corpo. Ao contrário, se você alimentar, cultivar animosidade, ao contrário, você vai ter uma desarrumação celular. Lá em Israel, que é um país que tem o maior número de portadores de prêmios Nobel, né, eles pesquisam muito, eles fizeram uma experiência com 10.000 pacientes e observaram que houve uma redução de 20% de riscos de enfermidades pós-operatórias entre aqueles pacientes que faziam meditação e desenvolviam amorosidades. 20%. Então, na Alemanha, por exemplo, já há grupos cadastrados de magnetizadores que são chamados nos hospitais para aplicar passes magnéticos ou Jorrei ou Reiki, que nome que seja que queremos dar, mas depositar energias curadoras. Isso reduz o tempo de permanência na UTI, reduz o tempo de recuperação pós-operatória. Isso foi demonstrado com essa experiência lá em Israel durante 23 anos com 10.000 pacientes. Mas o Dr. Lawrence Katz e o Dr. Manny Rubin, que já falamos sobre ele hoje, eles no ano 2000 desenvolveram essa ciência que eles denominaram, batizaram como nome de neuróbica, a capacidade que nós próprios temos de trabalhar nos nossos neurônios, né? Eles chamam isso de neuroplastia, uma atividade plástica de mudança da conformação íntima da composição molecular do nosso neurônio, capaz, por exemplo, de elidir
prevenir doenças como Alzheimer e como degeneração mental, como esclerose múltipla, por exemplo. Na Universidade de Harvard, o Dr. David Bohm e o Dr. Steve Wolf, eles desenvolveram também um estudo parecido com o que eles chamaram prótons e nêutrons, positivos e negativos, dizendo que cada um faz gerar na intimidade celular energias positivas ou energias negativas. Aí vocês perguntarão, como é que nós podemos, no século XXI, no mundo moderno, no mundo competitivo, desenvolver positividades se nós vivemos cercados de maldades? Ora, as vicissitudes, elas virão sempre de encontro a nós. Virão sempre, porque nós estamos ainda vivenciando uma era de provas e expiações. Mas cabe a nós sabermos nos conduzir nesse mar de dificuldades, de vicissitudes, de uma forma a não nos deixar enebriar, encantar por essas energias malsãs. Eu vou contar outra história. Um homem estava numa banca de revista e chegou um cliente e começou a desacatá-lo, a xingá-lo de toda forma, de toda ordem. E os demais clientes ali presentes ficaram estupefatos, sem entender aquilo, porque o dono da banca de revista era um homem muito querido, muito estimado. E esse homem da banca de revista não respondia nada, só fazia escutar, balançar a cabeça. E o homem xingou. Quando ele se cansou, deu as costas e foi embora. Os outros clientes perguntaram, mas fulano, você não disse nada? Ele disse, não. Ele veio me trazer um presente, eu não aceitei, ele levou de volta com ele. Não é uma lição? É. Então, depende de nós convivermos com toda a sorte de idiosincrasias do nosso sistema vivencial do século XXI, sabendo sermos, cada um de nós, um elemento multiplicador que vamos gerar no espaço coletivo das mentes, como dizia Jung, uma energia, né, simpática, uma energia positiva, que vai se misturar às demais energias individualizadas, formando um ente coletivo mais harmônico, mais oxigenado, mais puro, mais religioso. Por isso, a proximidade da medicina com a religiosidade é muito grande. Hoje, em todas as faculdades de medicina do país, do Brasil, inclusive na UFBA, já existe a disciplina, a matéria medicina e espiritualidade, para poder estudar essas interações da mente, né, que hoje não é mais questão de fé, é uma questão de religião, é uma questão de ciência. Mas outro grupo recentemente ganhou um prêmio Nobel naquele sistema anual de avaliação sueca, o Dr. James Rossman, da Universidade de Yale, e o Dr. Hans Scheikman, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, além do alemão Dr. Thomas Sudhoff, da Universidade de Stanford. Eles descobriram que quando nós pensamos positivamente, umas determinadas bolhas, vamos chamar até parecida com esse Covid, né, que circulam no nosso campo energético, elas se multiplicam, se espalham, ganham força positiva no nosso corpo. E elas vão em socorro de alguma região que esteja eventualmente assediada por coisas inamistosas, coisas rancorosas. Então ela tem a capacidade, essas vesículas, essas microvesículas, têm a capacidade de se deslocar e ir em socorro das vesículas negativas. Isso é muito interessante, porque isso nos induz, como eu disse aqui no curso da palestra, a sermos cada vez mais amorosos. Quem ganha somos nós. Quando você pratica uma caridade, Chico Xavier ia andando por uma calçada e depositou um óbolo, uma esmola, na mão de um pedinte que estendia a mão para ele. E não olhou, como diz o Evangelho, dá com uma mão para que a outra não. Veja, ele nem olhou, nem esperou agradecimento, nem não saiu andando. O seu orientador espiritual, o mentor, Emmanuel, disse a ele, Chico, olha para trás. Quando ele olhou para trás,
viu emanar da cabeça daquela mulher que estava pedindo esmola uma energia de agradecimento em direção a ele. Agora, vocês imaginem quando ao contrário, você espezinha uma pessoa, dá um pontapé no cachorro, faz uma maldade qualquer, que tipo de energia chega em nossa direção? E elas vão se imantando no nosso psicossoma, no nosso perispírito, que é um corpo espiritual, igualzinho ao corpo físico, e essas energias negativas podem ir se imantando, escurecendo a nossa chamada aura espiritual. Ao contrário, se nós agimos no bem, todas as vezes que nós oramos, que nós meditamos, que nós pedimos perdão pelas nossas culpas passadas ou presentes, nós inundamos o nosso corpo de uma energia boa, de uma energia curativa, de uma energia saudável, e nos preparamos para eventuais vicissitudes. Você pode eventualmente se defrontar com um problema, com as chamadas perdas familiares, tristeza. Mas o Nivaldo perguntou à mulher, seu Nivaldo, eu perdi. Perdeu aonde? Ele levou na brincadeira, perdeu aonde? Porque ele não há perda. A pessoa passa para outro plano, a gente sente saudade, né? Com a falta da presença física daquela pessoa. Normalmente quando é uma pessoa querida, uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo, né? Mas a base religiosa, a base espiritual, que nós possamos desenvolver dentro de nós, vai nos preparar, nos blindar, vai nos fornecer uma couraça preparatória para nos defrontarmos com esses momentos. É muito comum a gente ver quando um casal, um deles morre, logo depois o outro morre também. Não aguenta, ele não suporta aquela perda, entre aspas, ele vai se deprimir, ele vai baixar a sua guarda, as suas defesas, a sua imunologia. Ao passo que se ele estiver preparado para isso, rezar, orar, nesse sentido do espírito de que se foi para outro plano, continue a receber o nosso amor, a nossa gratidão, as nossas preces, como nós fazemos aqui no nosso lar, todos os domingos, e a casa fica cheia de entidades espirituais que já sabem naquele horário, comparecem e participam das nossas orações. Portanto, o Evangelho no lar, a oração no lar, é uma fonte geratriz de energias positivas que você pode disseminar no seu ambiente, no dormitório, na sala de jantar, na sala de visitas, onde quer que seja, vai inundar todo o seu ambiente com essa luminosidade. Quando Jesus desencarnou, foi levado para o sepulcro, quem chegou lá? A mãe dele, Maria Santíssima, com as primas, né, tias de Jesus, e com Madalena. E notaram que a pedra estava fora do lugar. Uma pedra enorme. Eu visitei lá o local, vi o sepulcro, né, a caverna e a pedra. Notaram que estava fora do lugar e admitiram, a priori, isso um domingo cedo, porque ele desencarnou na sexta-feira, né, na crucificação. No sábado era um dia santificado para os hebreus, eles não fazem nada. No domingo cedo, Maria Santíssima foi lá, né, porque Pilatos recebeu um pedido de Arimateia para liberar o corpo para a família, liberou, e Caifás, com medo que esse corpo ressuscitasse, pediu ao governador que designasse 2 guardas para tomar conta daquela entrada, para não deixar roubarem o corpo, dizendo que roubando o corpo, Jesus poderia aparecer vivo, então ele acreditava na ressurreição, tá? Então os sacerdotes pediram que botasse 2 guardas, aí Caifás, Pilatos, o governador Pôncio Pilatos, como não queria muita confusão com os sacerdotes, ele queria governar em paz para agradar a Roma, a Tibério, César, ele atendeu, botou 2 guardas, e durante a noite houve um tremor de terra que assustou os guardas que estavam cochilando. Quando eles acordaram, viram que a pedra estava fora do lugar e acharam que haviam roubado o corpo de Jesus. Depois eles foram com medo procurar ajuda ao sacerdote e prometeu que iria intervir junto a Pilatos para que ele não fosse punido, que a punição para um ato daquela ordem era de morte. Eles, os soldados, poderiam ser condenados à morte.
Mas então, no domingo de manhã, Maria Santíssima chegando, deu uma espiada assim de leve do lado de fora e viu que o leito onde o corpo tinha sido depositado estava vazio. Ela recuou, as demais também recuaram, assustadas, e só Madalena permaneceu. Madalena assim caminhou lentamente até a porta da caverna, entrou nessa caverna, as outras foram embora para casa, assustadas. E Madalena ficou ali, chorando, chorosa, porque o corpo de Jesus não estava ali. Ela imaginou que tinham roubado o corpo de Jesus, do mestre. Começou a chorar. Ele então apareceu luminoso para ela, muito luminoso, e falou para ela: por que choras, mulher? Ela ouviu aquela voz, reconheceu, e voltou-se assustada e viu a figura luminosa de Jesus. Não chores mais, vai e dizei às demais que eu estou vivo. Madalena se ajoelhou e tentou abraçá-lo. Ele disse: não me toques porque eu ainda não fui ter com o Pai. Na verdade, era uma entidade espiritual, né? E ela não iria encontrar nada ali, a não ser vapores. Ela ia tomar um susto. Jesus disse: eu não fui ter com o Pai ainda. Ali era uma manifestação luminosa, não é? Ectoplásmica de Jesus, que se comunicou com ela. Dali ele seguiu para a casa da Santa Ceia, onde estavam amizades escondidos os demais seguidores, que ele disse: se protejam, senão serão presos e poderão sofrer sacrifícios. Eles ficaram lá trancados. Jesus apareceu, entrou na casa, mesmo com as portas fechadas, cerradas, entrou e disse: a paz esteja com todos. Eles ficaram surpresos com aquilo. Se ele continua vivo, ele está vivo, como ele prometeu, e aquilo se espalhou, aquele boato, não é? E os demais que haviam saído da cidade também foram surpreendidos na estrada de saída, na estrada de Emaús, por Jesus, onde também estava presente Tomé. Tomé, que havia dito, quando soube da notícia, que não acreditava, só vendo, Jesus apareceu e disse: ó, Tomé, estou aqui. Felizes daqueles que creem sem ver. Felizes daqueles que creem sem ver. E Tomé pediu para ele mostrar as mãos, incrédulo que ele era. Ele mostrou as mãos com as marcas dos cravos, dos pregões, onde ele foi crucificado na cruz. Então, são passagens de fé que encontram respaldo nas descrições, nas narrativas dos evangelistas, né? Marcos, Lucas, João, Mateus. Eles relatam esses fatos todos, né? E não dão margem a julgarmos que são inverossímeis, porque são 4 pessoas diferentes falando a mesma coisa. Não são historiadores, são narradores. De maneira que fica aqui essa lição de hoje, das nossas energias, do nosso poder da mente, das nossas vantagens de agirmos no bem, sempre agirmos no bem, no perdão, no amor ao próximo, no serviço a benefício dos outros. Aí seremos muito bem, muito mais beneficiados. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja. A Nova Era está autorizada a multiplicar essa palestra para outras pessoas, né? Enviar através do pendrive, que vamos remeter para a Nova Era, e eles façam o melhor uso que quiserem. Essas matérias que nós falamos aqui hoje fazem parte dos nossos livros. O último deles, Ciência e Espiritualidade, está disponível. Quem quiser receber pode escrever, nós remeteremos com dispensa do pagamento do frete. Não cobraremos a taxa de remessa, só o valor puramente da obra que é revertido em favor das despesas da editora e da ajuda a entidades filantrópicas, como acontece com todas as nossas 20 obras publicadas. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.